A paz do Senhor Jesus, amém? Pessoal, depois de uma apresentação dessa, até eu quero me ouvir. Como essa, meu Deus do céu. Olha, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estou aqui desde sexta-feira. Na sexta-feira nós tivemos um tempo especial com os nossos pastores, os líderes de ministério. Foi muito, muito especial. Ontem à tarde também tivemos um tempo abençoado, né, com os coordenadores, supervisores de célula. E agora pela manhã nós estamos juntos aqui. E se o culto acabasse agora, a gente já poderia ir para casa assim com o nosso coração em fé. Nós já ouvimos até aqui tudo aquilo que nós já fomos ministrados, pelas orações, pelos louvores, já aqueceu o nosso coração, amém? Já aqueceu o nosso coração, mas eu creio que Deus sempre tem mais. Fala para a pessoa do seu lado aí, Deus sempre tem mais. Deus sempre tem mais, Deus sempre tem mais. Ele é maravilhoso. Queridos, estou tão feliz de estar aqui com vocês. Vim lá de Linhares, no norte do estado do Espírito Santo. E para mim é uma alegria rever pastor Eli, pastora Suene, são amigos queridos. Nós já servimos a mesma igreja em tempos diferentes, lá no estado do Espírito Santo. E para mim conhecer novos irmãos, uma nova igreja, minha primeira vez aqui em Campo Grande e minha primeira vez em Mato Grosso do Sul. Isso aí, já aprendi já, irmão. Na verdade eu saí na sexta-feira lá, com uma palavra da minha esposa. Ela não pôde vir, né? Ela passou a última semana internada, problema de saúde, mas já está bem, graças a Deus. E quando eu saí na sexta-feira, fui lá dar um beijinho nela, antes de sair de manhã cedo. Ela falou assim: amor, não cometa a gafe de estar lá. E falou: olha, eu estou tão feliz de estar em Mato Grosso, né? Então ela já sabia: amor, pelo amor de Deus, é Mato Grosso do Sul. Parece que ela já tinha conversado com você, gente. Parece que vocês já tinham conversado com ela. Eu falei: não, pode deixar, amor, pode deixar. E desde sexta-feira eu estou treinando e eu estou saindo bem, amém, irmãos? Estou me saindo bem. E é uma alegria, né? Eu estou já amando essa cidade. Essa cidade é muito parecida com a minha, né? A Linhares é uma cidade plana, não tem morro nenhum, né? Eu não sei como que as escolas de trânsito lá fazem aquela subida lá, que eu esqueci o nome, né? Lá para tirar a carteira, né? Porque não tem morro lá em Linhares, é tudo plano mesmo. E quando eu cheguei em Linhares, há 10 anos atrás, nós somos de Vitória, né? Eu e minha esposa, capital. Nós chegamos lá em Linhares, e aí alguns irmãos da igreja, na semana que nós chegamos, umas 2 semanas depois, falaram assim: pastor, a gente essa semana vai orar no monte. Aí eu olhei para eles assim, eu falei: irmão, aonde tem monte em Linhares? Não, pastor, ali do lado da van tem. Aí eu passei lá tem uma van, né? Aí eu passei do lado da van lá, gente, um barranquinho. É um negócio. Eu falei assim: gente, isso aqui é monte, gente? Não, pai, é o nosso monte. Eu falei: tá certo, é o monte de vocês, né? Que bênção, né? E outra coisa que nós temos em comum são as ruas largas, né? Meu Deus, as ruas aqui de Campo Grande são maravilhosas, né? Para dirigir. E lá em Linhares também, sim, são ruas largas, né? Eu falei alguma coisa errada, gente? Os buracos. Eu não caí nenhum não, por enquanto. Ontem lá no restaurante que a gente foi jantar, alguém falou assim: a cidade dos buracos. O garçom: você está gostando de Campo Grande? Eu falei: estou amando a cidade, muito parecida com a minha. Você já sabe que aqui é a cidade dos buracos, né? Eu falei: nossa, que boas-vindas. Mas eu não estou tendo essa impressão não sei, né? Não caí em nenhum buraco não. Mas, eu nem sei onde que eu parei. Mas assim, tem sido muito especial estar aqui, as ruas largas. A única diferença que a minha cidade, né, Linhares, nós temos 67 lagoas. É isso mesmo, 67 lagoas, a segunda maior lagoa do Brasil em volume d'água, está lá em Linhares, é a Lagoa Juparanã. Ela tem 25 quilômetros de extensão, é um mar mesmo, né, enorme. E eu falo que o dia que acabar a água em Linhares, já acabou no mundo, há muito tempo, porque ela tem muita água. E nós temos praias também, a 30 minutos do centro, nós temos uma praia, quer dizer, 3 praias muito boas, muito gostosas. Estão convidados para ir em Linhares, né? A gente não tem um churrasco como o de vocês, né? Mas a gente tem uma muqueca, a gente tem muita coisa boa, porque a muqueca é capixaba, o resto é peixada, né, gente? Então vamos lá. Olha só, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para nós, assim, o meu coração enche de alegria. E vocês podem ter certeza que eu estou saindo daqui amanhã pela manhã, se Deus permitir, com o meu coração cheio
cheio também de aprendizado, tenho aprendido com vocês, tenho anotado muitas coisas, tenho visto muitas coisas, tenho tirado muita foto, e com toda certeza eu vou levar para Memorial muito aprendizado daquilo que nós estamos aqui conversando e compartilhando. Como eu disse, eu estou na Memorial há 10 anos, e nós fomos para lá com uma missão, com um projeto de revitalização de uma igreja. Uma igreja de 40 hoje, esse ano faz 43 anos, uma jovem igreja, meia idade mais ou menos aí, né? Mas uma igreja que estava sofrendo muito, uma igreja com muitos desafios, uma igreja que estava sem pastor, uma igreja que estava num processo muito, mas muito difícil mesmo, de perda de membros, uma igreja que estava sem vida, sem alegria, né? Cheguei lá, no papel tinha 200 e poucas pessoas, no papel, né? Mas na prática não tinha isso tudo mesmo. E eu e minha esposa entendemos que nós fomos para lá com uma missão, com um projeto de revitalização, né? E Deus tem sido tão gracioso, gente. Deus tem sido bom, porque como a gente tem falado aqui na sexta e ontem também, quem dá o crescimento é quem, gente? É o Senhor. A palavra de Deus diz que um planta, o outro rega, colhe, mas de verdade quem dá o crescimento é o Senhor. Você não pode fazer algo espiritual crescer, mas você pode plantar. Você pode cuidar do solo. Você pode cultivar, você pode dar o seu melhor. Agora quem dá o crescimento é o Senhor. E a gente tem tentado dar o nosso melhor lá em Linhares, nesses 10 anos, eu e a minha esposa, a Dani. E hoje, pela graça de Deus, nós temos um grupo bem diferente, né? Um grupo vivo, um grupo atuante, contemporâneo na nossa cidade. A nossa cidade não é grande como a de vocês. Nossa cidade tem 180 mil habitantes, né? Linhares, para o Espírito Santo, é uma cidade média, né? Ali conhece, porque a cidade do Espírito Santo são pequenas mesmo, né? De pessoas. E o nosso projeto e a nossa missão em Linhares é entregar o dízimo de Linhares para Jesus. E não é 10% de dinheiro, não, é 10% de pessoas, né? Então a gente quer entregar para Jesus, nossa igreja, 18, 20 mil pessoas convertidas, entregues a Ele, confessando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E nós estamos lá com esse projeto lindo, abençoado, né? Uma igreja maravilhosa, em células também. E a gente está falando de célula desde sexta-feira, né? Porque eu sou apaixonado desse negócio, porque eu nasci espiritualmente dentro de uma célula. E para mim compartilhar sobre isso é falar daquilo que Deus tem feito ao longo desses 22 anos. Eu me converti em 2004, eu tenho 22 anos de convertido e 21 anos que eu sou líder de célula. Né? Desde 2005 até agora eu lidero uma célula com o pastor e tem sido assim muito especial, tem sido uma bênção estar junto nessa visão. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração e o tema é líderes excelentes. Mas na verdade, se eu pudesse trocar agora, aqui vendo essa multidão maravilhosa e abençoada, meu Deus, que igreja linda, né? Se eu pudesse trocar aqui, olha, clicar ali, apagar ali, eu ia colocar aqui, cristãos excelentes. Porque na verdade, o que nós vamos compartilhar aqui são princípios que têm a ver com liderança, mas esses princípios se aplicam em todos os cristãos. Em todos os discípulos de Jesus. Tem discípulo de Jesus aqui nessa casa, irmão? Tem? Nós estamos aqui como discípulos de Jesus. Então o que nós vamos compartilhar são princípios e valores que têm a ver com o reino de Deus. Tem um legendário ali, gente, que bênção, hein? Legendário abençoado. Amém. Eu também sou legendário, irmão. 45.422. Para a glória de Jesus, né? Olha só, eu quero compartilhar então princípios e valores que têm a ver com o reino de Deus e não especificamente como líderes apenas, né? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 6. Depois eu vou ler o capítulo 35, do versículo 30 ao versículo 35. Nós vamos compartilhar aqui rapidamente, de maneira objetiva, a respeito de um homem que nos ensina muito, né? Logo no início da jornada, da caminhada aí, de Moisés, e junto com o seu povo, nesse êxodo até a terra prometida, né? Então, líderes excelentes ou cristãos excelentes, e como nós vamos falar aqui, excelência não tem a ver com perfeição. Excelência tem a ver com você dar o seu melhor. Você pode falar com uma pessoa do seu lado assim, Deus não te chamou, pode falar aí para a pessoa, para ser perfeito.
Deus te chamou para dar o seu melhor. Amém, irmãos? Deus não nos chama para sermos perfeitos, porque Ele sabe que nós não somos. Agora Deus nos chamou para darmos o nosso melhor, dar o nosso melhor. Então, Êxodo 31, eu vou ler aqui na minha versão, nova tradução, né? Então, se tiver alguma palavra diferente, é só questão de versão, mas o ensino e o princípio é o mesmo. Êxodo 31, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim a palavra de Deus: O Senhor Deus disse a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com meu espírito, e eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Versículo 4, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata, bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Escolhi Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Dei também capacidade a todos os homens habilidosos para fazerem todas as seguintes coisas que eu mandei. Pula lá para o capítulo 35, versículo 30 ao versículo 35. Moisés disse ao povo de Israel: O Senhor Deus escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Deus o encheu com o seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. 32, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata, bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. O Senhor deu a Bezalel e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, o dom de ensinar os outros. Ele lhes deu habilidade para fazerem todos os trabalhos de gravador e de desenhista, para tecerem linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha, e para fazerem outros tecidos. Eles têm habilidade para todo tipo de trabalho e para fazer desenhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra ela é viva, ela é poderosa. Nós cremos, Deus, que todas as vezes que nós abrimos a Tua palavra, o Senhor está abrindo a boca para falar conosco. Então, Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar aqui, pela fé, que o nosso coração é terra fértil. E que a Tua palavra é uma semente poderosa, que vai cair num terreno que vai produzir muitos frutos para a glória de Jesus. Que toda distração, que todo sono, que toda apatia, que toda preguiça, todo sentimento, seja físico, emocional, espiritual, que queira bloquear a Tua palavra no nosso coração, nós damos uma ordem agora: saia em nome de Jesus, para que nós possamos estar atentos a ouvir a Tua palavra, a Tua revelação, não é minha, é a Tua revelação. E nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Queridos, nós lemos aqui dois textos que são idênticos, mas o capítulo 31 que eu li primeiro, é Deus falando. Deus falando com Moisés. O Senhor Deus disse a Moisés. E aí ele fala algo muito importante, ele dá algumas orientações para Moisés a respeito da construção de algo que ele queria para aquele tempo. Você sabe muito bem, esse povo era um povo escravo, era um povo que estava acostumado a viver na escravidão do Egito. Era um povo que não sabia o que era adorar a Deus, que era exaltar o nome do Senhor, que era cultuar a Deus. Então Deus estava trabalhando no caráter, Deus estava trabalhando no coração daquele povo, para que eles pudessem de verdade serem chamados de povo de Deus. E ali nesse momento da história, Deus então fala com Moisés: Moisés, olha, eu estou levantando um homem, eu estou levantando um grupo de pessoas para construir algo muito especial. E a Bíblia diz para nós, se você continuar lendo, que Bezalel e os seus amigos ali, né, os seus irmãos, eles constroem a tenda da presença, eles constroem a arca da aliança, eles constroem os objetos e os materiais que eram utilizados nos cultos e nas cerimônias naquele tempo. Ou seja, Deus estava então
preste a manifestar a sua glória, o seu poder em um tabernáculo, em um lugar aonde eles estavam construindo com as suas mãos. Deus então, ele fala para Moisés aqui nesse texto, ele diz que ele tinha escolhido um homem e um grupo de pessoas para participarem, para se envolverem numa grande missão, que era a construção então desses objetos. Bezalel, um homem comum, um homem como eu, um homem como você, uma pessoa com muitas limitações, com muitos desafios, um homem também que estava no meio daquela galera toda ali, um homem que viveu também lutas e batalhas, e Deus chamou esse homem. Deus habilitou ele, Deus capacitou ele com dons, com talentos, para o cumprimento de uma missão, e isso tem tudo a ver comigo, tem a ver com você. Tem a ver com a igreja de Cristo Jesus. Nós somos pessoas comuns, amém, irmãos? Em nós não tem nada de especial, a não ser a presença do Senhor. Em nós não temos nada de especial que nos diferencie e que nós podemos dizer que nós somos melhores do que alguém. Na verdade não, irmãos, nós somos pecadores, e pecadores que reconhecem que tem um Senhor, que pela graça e misericórdia nós podemos nos apropriar desse perdão, desse amor que nos alcançou, quando o pastor Eli aqui ministrando a ceia. Então em nós não tem nada que faça merecer isso, e Bezalel, ele foi um grande artista, ele foi um grande líder. Se a gente fosse falar de um Bezalel hoje, a gente poderia dizer que ele foi um grande cristão, um homem de Deus, que fez algo especial, orientado e direcionado pelo Senhor. Então se você puder anotar, ou tirar foto, ou registrar, ou escrever no seu bloco de notas, eu quero falar algumas características de Bezalel, que tem a ver comigo, tem a ver com você nessa manhã, onde nós podemos aplicar na nossa liderança. Cadê os líderes aqui? Tem líder aqui nessa casa? Tem, não tem, gente? Se você lidera alguma coisa, levanta a sua mão aí, né? Mas na verdade todos nós somos chamados para essa missão, amém, irmãos? Em primeiro lugar, Bezalel foi chamado por nome, ou seja, o chamado é pessoal. Olha só o que o Senhor disse para Moisés. O Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel. Uau, merece uau, merece não, gente? Uau, olha só o que o texto, é porque eu falo isso lá na igreja muito, eu estou me sentindo à vontade aqui. Olha o que Deus disse aqui para Moisés: eis que chamei por nome a Bezalel. Queridos, Deus chama Bezalel para uma obra grande e específica e tremenda. O que Deus estava falando com Moisés, e no capítulo 35 que nós lemos, Moisés então, ele fala exatamente o que Deus disse para ele. Moisés então compartilha para o povo. Então Deus chama Bezalel como um líder no seu tempo, como um homem de Deus, para o cumprimento de uma missão e um propósito. Queridos, eu tenho falado lá na igreja algo que tem queimado no nosso coração, e para mim isso é muito verdade. Na minha opinião, todo ser humano, ele pode ser cristão, ele pode ser batista, assembleano, maranata, ele pode ser espírita, ele pode ser agnóstico, ele pode ser ateu, ele pode ser tico-tico no fubá, ele pode ser, sei lá, terraplanista, ele pode acreditar em extraterrestre, sei lá, tem uns malucos aí, né? Então assim, independente do que o cara faça, do que o cara vivencia na sua caminhada, na sua jornada, na minha opinião, todo ser humano tem duas crises. Sabe quais são as duas crises da humanidade? Quem eu sou e por que eu estou aqui. Na minha opinião, todo ser humano, seja cristão ou não, ele tem duas crises. E na maioria das vezes as pessoas nem sabem disso, ou não expressam dessa maneira. Mas na minha opinião, todo ser humano tem duas crises: identidade, quem eu sou, e por que eu estou aqui, destino. Identidade e destino. O ser humano busca isso o tempo todo. O grande problema, o grande desafio, que muitas pessoas estão buscando a sua identidade, o seu destino, num lugar errado. Não é verdade? Ou na pessoa errada. E aí que começa o problema, porque só o Criador pode revelar para você quem você é e por que você está aqui. Só o Criador pode mostrar para a humanidade, só Deus, que nos criou, a sua imagem e semelhança, pode revelar para nós a nossa identidade, o nosso destino. O dinheiro não pode, o saldo da sua conta não pode,
O seu sobrenome não pode. Eu não sei qual sobrenome que você tem. Eu não sei, talvez você tenha um sobrenome top como o meu, Monteiro de Barros, né? Olha que sobrenome top, gente, né? Mas o meu sobrenome não pode me dar uma identidade ou destino. O meu PR ou o seu DR, as suas formações, os seus diplomas não podem revelar quem você é de verdade. Porque, deixa eu te falar uma coisa, se tirar o seu saldo bancário, se tirar o seu sobrenome, se tirar o que você tem, que você acha que revela quem você é, você continua se identificando quem você é? Se tirar as coisas que são importantes para você, para mim, que tantas vezes a gente deposita a nossa identidade, será que a gente vai continuar se identificando quem nós somos? Porque de verdade, irmão, só em Deus nós encontramos a nossa identidade, mas também só em Deus nós encontramos o nosso destino. A resposta é da pergunta, por que eu estou aqui? Eu não sei, mas talvez alguém aqui nessa manhã precise ouvir isso. A resposta da pergunta, por que eu estou aqui, só pode ser encontrada em Deus. Porque Deus nos colocou nesse mundo com uma missão, com um propósito. Deixa eu falar uma coisa para você, você não é obra do acaso. Você não está aqui por um acidente de percurso. Você não está aqui porque alguém falhou, porque alguém errou. Não sei, eu não sei porque eu estou falando dessas coisas não, mas nem está aqui no script. Mas deixa eu falar uma coisa para você, você não é um erro, irmão. Você não é um erro, irmã. Querido convidado, você que está aqui nessa manhã, nessa igreja linda, maravilhosa, meu Deus, amanhã eu vou ficar até triste de ir embora. Mas você não está aqui nesse mundo por causa de um erro. E talvez você já achou várias vezes que você é um erro. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você, em nome de Jesus, que você não é um erro. Que você não é uma obra do acaso. Que você não é um acidente do universo. Não. Você nasceu com um propósito. Você nasceu com uma missão. Assim como Bezalel. Sabe o que eu aprendo aqui com Bezalel, irmãos? Na próxima frase aí. Tudo começa com um chamado pessoal e intransferível. Você tem um chamado de Deus. Deus, Ele te chama para fazer algo. Talvez você não está fazendo aquilo que Deus chamou para você fazer. Ou talvez você não ouviu a voz de Deus da sua missão, no seu chamado. Mas eu posso dizer para você, sem medo de errar, eu tenho 110% de certeza no que eu vou te falar. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para você. Independente de onde você esteja, o que você está fazendo, Deus tem um chamado para você. Você não está onde você está por um acaso, há um propósito específico. E mesmo quando a gente enfrenta os nossos desafios, as nossas lutas, nossas batalhas, sabe? Há uma ferida, algo que a gente carrega, os nossos traumas, nossas dores, e parece que não faz sentido a vida. Eu preciso dizer para você, Deus tem um chamado para você. Deus, Ele te chama pelo nome, como Ele chamou Bezalel. Deus, Ele te chama de uma maneira muito pessoal. Enquanto a gente estava aqui adorando, Pastor Ronaldo, a gente estava aqui adorando, que adoração maravilhosa, né? Muito, muito gostosa, a atmosfera de adoração aqui nessa igreja. Mas enquanto a gente estava adorando, o que veio no meu coração, e eu creio o Espírito Santo falando comigo eu não chamo só as pessoas no atacado, eu também chamo as pessoas no varejo. Eu não chamo só as pessoas no meio da multidão, mas eu chamo ela pelo nome. Pelo nome. Deixa eu falar uma coisa para você, quando Deus olha para a sua igreja, Ele não vê só um povo, Ele vê, claro, o povo, uma multidão, um corpo, mas Ele vê você. Ele vê você. E por mais que você acha que Deus não te vê, que Deus não te identifica, que Deus não te reconhece, que você está esquecido, não, Deus, Ele chama você pelo seu nome. Por mais que você esteja um nome bem desafiador e bem diferente como o meu, Ederson, né? Tem algum Ederson aqui? Não, né, gente? Tem não, né? Eu sou único mesmo, meu Deus do céu. Esse dia eu fui numa loja, a mulher falou assim, qual o seu e-mail? Né? Aí eu falei, ederson@hotmail.com. Ela falou, nossa, muito, muito personalizado, você não tem ponto, não é nada. Eu falei, irmã, tem que ter algum benefício ter um nome diferente, né? Tem que ter, aí também, né? Se tivesse um ponto, um underline, não. É ederson@hotmail.com, já está aí. Já falei meu e-mail para vocês, né? Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Quando você lê a Bíblia, e eu creio que essa igreja é uma igreja bíblica que ama a palavra de Deus, né? Quando você lê a Bíblia, todos, fala comigo assim, todos
todos os homens e mulheres ao longo da história tiveram as suas crises a respeito do seu chamado, a respeito da sua convocação. Todos eles em algum momento tiveram uma angústia, tiveram uma fraqueza, tiveram aquele sentimento de que, será que Deus está me chamando mesmo? Será que eu sou capaz de responder esse chamado? Será que Deus está falando comigo mesmo? Será que Deus não está falando com ele? Não. Será que Deus está falando com ela? Não. Não. Deus chamou você, meu irmão. Deus chamou você, minha irmã. E quando eu penso nisso, quando eu penso nas minhas fraquezas, quando eu penso nas minhas limitações, nas minhas falhas, nos meus pecados, nos meus tropeços, sabe, nos meus traumas, eu falo assim, meu Deus, como o Senhor pode usar um pecador como eu? Como o Senhor pode usar uma pessoa com um passado como o meu? Porque lá na igreja tem 10 anos que eu estou lá, gente. Agora dia 5 de novembro, faz 10 anos que eu tomei posse lá. E até hoje eu falo com o pessoal, ainda não tenho coragem de contar o meu testemunho para vocês. Porque se eu contar, vocês vão sair tudo correndo, né? Então assim, quando eu olho para o meu passado, antes de aceitar Jesus, antes de 2004, é um passado, pensa num passado tenebroso, irmão. Pensa num passado muito ruim. Uma coisa que eu tenho certeza e eu gosto de lembrar sempre, não para ficar preso no passado, mas eu gosto de lembrar sempre para eu ficar preso no presente e no futuro, com Jesus. Eu sei o que eu posso fazer sem Jesus. Você sabe o que você pode fazer sem Jesus? Eu sei o que eu sou capaz de fazer se Jesus não for o Senhor e Salvador da minha vida. Eu sei. Olhando para a minha história, para o meu passado, para os meus desafios, meu Deus, eu preciso do Senhor toda hora, em todo segundo, porque eu só faço besteira sem o Senhor. Mas quando eu penso nisso, sabe o que eu lembro? Do apóstolo Paulo. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, num texto tão conhecido. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa aonde, gente? O poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza, né? De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Uau! Nessa experiência de Paulo, ali com Jesus, com o Espírito Santo, sabe? Ele ouve, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, aonde, gente? Na sua fraqueza. E deixa eu compartilhar algo muito íntimo meu assim para você. Um dia eu estava lendo esse texto num momento, não tem aqueles dias que a gente está ruim, está numa bad? Quem já ficou numa bad? Aqui, você já ficou numa bad? Nossa, pouquíssima gente levantou a mão. Nossa, eu me senti agora mal, hein, gente? Vocês oram por mim no final? Mas teve um dia que eu estava numa bad, irmão. Eu estava down, eu estava para baixo, eu estava ruim, sabe? Que dia que ruim. Que dia que dá vontade de sumir? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem aqui já teve vontade de sumir, irmão? Eu já tive algumas vezes. Esse ano ainda não, porque acabou de começar. Mas olha, ano passado eu já tive algumas vontades de sumir. Aquelas vontades de, sim, de sei lá, ir para onde? Sumir. E aí, quando eu estava num desses dias, ano passado, num momento assim muito, né, de desafios, de batalhas espirituais, sabe? Aquelas angústias, né, ali, que a gente sente às vezes no ministério, tomada de decisões, aquela coisa toda. Eu estava num dia assim. E aí eu voltei para esse texto, irmãos. Ou o Espírito Santo me fez voltar nesse texto. E eu quero compartilhar algo para você que talvez possa parecer forte. E se servir para você, você pega e guarda. Se não servir, irmão, fica tranquilo porque serviu para mim. Deixa eu falar algo para você, pode colocar a próxima frase. Olha o que o Espírito Santo falou comigo. O poder do Senhor não se aperfeiçoa na sua performance, mas sim na sua fraqueza. Olha o que Deus falou comigo. Deus não está nem aí para a sua performance. Duro isso, né? Quando eu li esse texto, eu fiquei igual você mesmo, assim. Li esse texto e tive essa experiência com Deus, essa revelação, né? Quando eu li esse texto do apóstolo Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O Espírito Santo falou comigo assim, Ederson, o meu poder não se aperfeiçoa na sua performance. Eu não estou nem aí para a sua performance. Eu não estou nem aí para aquilo que você se acha bom em algo e bom naquilo. Num dia que você se acha assim, nossa, hoje eu preguei bem. Meu Deus, hoje
Uau! Nossa, hoje eu liderei uma reunião assim maravilhosa. Nossa, hoje eu fiz uma visita, eu fui pregar lá não sei aonde, eu tive uma reunião com alguém. Nossa, eu me surpreendi hoje. Deus não está nem aí para isso, irmão. Por mais que Ele reconhece os meus esforços, a minha dedicação, a minha diligência, como eu falei no início, Deus não quer que a gente seja perfeito, Deus quer que a gente dê o nosso melhor. Mas o que Deus falou comigo é que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, não na minha força. Porque o dia que eu achar que eu sou forte, o dia que eu achar que eu dou conta, o dia que eu achar que eu sou um bom líder, o dia que eu achar que eu sou o cara, que eu sou a última Coca-Cola do deserto, que eu sou a pessoa que vai resolver o problema de Linhares, o problema da Memorial, eu já caí. Porque de verdade, queridos, eu preciso me apresentar e não de fachada, mas de uma convicção e uma certeza. Eu sou fraco, eu sou pecador miserável. Então deixa eu falar uma coisa com você, meu irmão. Eu não sei, mas talvez tenha alguém nesse auditório que está numa bad. Está mal, está com alguma crise, está com alguma, sei lá, um dilema no coração, seja porque a sua liderança não está como você queria, talvez a sua empresa não está indo bem, talvez a sua família não está indo bem. Deixa eu falar uma coisa para você, em nome de Jesus. O Espírito Santo te trouxe aqui para dizer isso: o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder do Senhor se aperfeiçoa nesse lugar que você está, porque quando somos fracos é que somos fortes. Então, irmão, olha só, eu não vou ficar com essa bomba só para mim, não. Eu vou falar para você também, em nome de Jesus. Deus não está nem aí para a sua performance. Deus não está nem aí para a sua performance. Deus não está nem aí para a sua performance. Porque o poder dele não se aperfeiçoa na minha performance. O poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Para que eu possa diariamente, em todo tempo, reconhecer que é pela graça e pela misericórdia que eu estou nesse lugar. Pela graça e misericórdia. Talvez o mais importante aqui na vida de Bezalel e também em nossas vidas é o que está na próxima frase. Você foi chamado por nome, porque o mesmo Deus que chamou Moisés num monte, chamou Bezalel numa oficina. O mesmo Deus que chamou Moisés lá no monte com aquela sarça lá que pegava fogo, mas não pegava, uns negócios malucos. Né? Como assim? Irmão, não sei não. Eu só acredito que está escrito na Bíblia. É um peixe que engole um cara, é um mar que se abre, é um cara que multiplica pão. Irmão, é uma doideira esses negócios. Né? Eu só acredito porque está na Bíblia. Amém, irmão? A gente não sabe explicar essas coisas. Né? Então assim, o mesmo Deus que chamou Moisés num monte, Ele chama você. No lugar que você está. Na condição que você está, sabe? Porque o significado do nome Bezalel, não sei se você já teve curiosidade para pesquisar isso, né? Mas o significado do nome Bezalel na Bíblia, sabe o que é? Está no próximo slide aí. Na sombra de Deus. Merece uau, merece não, gente? Porque, para mim, isso aqui fala muito, porque aonde que nós temos que ficar, irmão? É na sombra de Deus. O que nós temos que fazer é seguir o Senhor. Então assim, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não coloque a mão naquilo que a mão do Senhor já não esteja primeiro. Não queira fazer algo que Deus não esteja na história. Porque deixa eu te falar uma coisa. E guarda isso, porque um dia Deus falou comigo a respeito disso e virou uma chave. Quebrou a chave. O maior fracasso do ser humano é ter sucesso naquilo que Deus não chamou para fazer. Talvez pode ser difícil entender, vou repetir. O maior fracasso do homem é ter sucesso em algo que Deus não chamou ele para fazer. Porque o nosso maior sucesso é realizar aquilo que Deus nos chamou para fazer. É trabalhar junto com Ele, é realizar junto com Ele aquilo que Ele está fazendo no nosso coração. Amém, irmãos? Mas em segundo lugar, deixa eu avançar aqui porque eu me empolgo. Bezalel, ele foi cheio do Espírito Santo. O chamado exige o que, irmãos? Capacitação. Da escola de discípulo, da AME, lá nós temos a AME, graças ao Eli. O Eli falou comigo, pastor, lá na Memorial a gente tinha a AME, Academia Memorial de Ensino. Eu falei, peguei. Lá na Memorial a gente tem a AME, que é a nossa escola de discípulo. É importantíssimo isso, é maravilhoso.
Mas a primeira capacitação que nós precisamos é de onde, irmão? Do alto. E essa capacitação vem também por meio dessas escolas, por meio dos treinamentos. Olha só o que está escrito em 31:3. Você pode ler junto comigo? Vamos lá. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Deixa eu falar uma coisa, talvez muitos aqui que já sabem que eu vou falar, mas talvez tem muitos que não sabem, não sei. Deixa eu falar uma coisa para você. Bezalel foi o primeiro homem da história registrado na Bíblia a ser cheio do Espírito Santo. Se você, a partir ou antes de Bezalel, for olhando todos os nomes, os líderes, as pessoas, você vai ver que Bezalel foi o primeiro que está registrado, que ele foi cheio do Espírito Santo. Isso me faz entender que a obra de Deus exige mais do que talento humano. Exige o que, irmãos? Inspiração divina. O que eu tenho que fazer como líder, você que é líder, precisa da inspiração divina, porque nós não estamos fazendo coisa humana, nós estamos fazendo algo espiritual. E aí, às vezes um líder lá da nossa igreja, um líder de célula, um coordenador, um supervisor, um pastor, vem chorar as pitangas assim, sabe, comigo, vem falar alguma coisa, e às vezes a gente está mal mesmo, assim como eu falei, a gente vem reclamar, ele vem reclamar, não sei o que, pastor, está muito difícil, olha, está muito desafiador, blá, 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 blá. Eu falei, olha, irmão, que bom, é assim mesmo. Porque se estivesse fácil demais, assim, não, está muito fácil isso, estaria estranho, irmão. Porque a nossa batalha não é contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades. Deixa eu falar uma coisa para você, o que você faz não é humano, o que você faz é espiritual. Então tem uma batalha sendo travada agora, nesse momento, sabe, para que você não possa cumprir o chamado que Deus tem para você. Então Bezalel só fez o que fez porque ele foi cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, você só vai fazer o que você tem que fazer se você for cheio do Espírito Santo. Nós só vamos fazer o que nós temos que fazer se nós formos cheios do Espírito Santo. PIB de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós só vamos cumprir o nosso chamado, a nossa missão, se nós formos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, irmão, do fogo de Deus. Precisamos da unção, do poder, da autoridade. Porque o que nós estamos fazendo não é no nosso nome, mas é no nome de Jesus. Como eu falei na sexta-feira, é como se fosse uma engrenagem, sabe? Se a engrenagem não tiver óleo, é ferro com ferro, dá problema. Nós precisamos do óleo, da unção do Senhor. Precisamos da capacitação do alto. O que Bezalel estava fazendo não era simplesmente talhar em madeira figuras, sabe? Não era simplesmente talhar numa caixa, num lugar ali, sei lá, cortina, um desenho. O que ele estava fazendo é espiritual. Irmão, o que você está fazendo no reino de Deus pode ser recolher um dízimo, pode ser dar um bom dia para uma pessoa, pode ser dar um abraço. Você precisa fazer cheio do Espírito Santo. E eu falo isso de acordo com a palavra, porque quando os apóstolos lá em Atos, eles ficaram num momento assim, numa crise, porque a igreja começou a crescer, a igreja começou a multiplicar, e agora começou o problema, né, gente? Começou o problema, o pessoal veio reclamar, olha só, a gente está chateado, porque você está entregando mais cesta básica para as viúvas de lá do que para as viúvas de cá. Por que você está dando preferência ao pessoal lá e não está dando preferência para a gente? E aí os apóstolos, os líderes falaram assim, não está certo esse negócio não, porque o nosso negócio é palavra e oração. Escolham entre vocês, homens cheios do Espírito Santo. Ele vai falando outras qualidades. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, e uma brincadeira séria. Até para entregar a cesta básica você precisa ser cheio do Espírito Santo. Até para entregar um remédio para alguém que precisa, até para você abençoar alguém na ação social, não porque é melhor ou pior, não. Para cuidar de uma criança, para tocar uma guitarra, para tocar um trompete, para, sabe, pregar, para dar uns boas... Todos precisamos ser cheios do Espírito Santo para cumprir a nossa missão com autoridade, com unção e que transforma a vida das pessoas. Precisamos. Talvez muito do nosso cansaço, sabe, que sentimos em nossos ministérios,
Talvez é porque nós estamos fazendo tudo na força do nosso braço. E tem um braço que não fadiga, tem um braço que não cansa, tem uma pessoa que não se sente esgotada, essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. E é Ele que nos habilita. Sabe, queridos, Bezalel recebeu a capacitação do Espírito Santo para transformar a visão divina em algo visível. Nós recebemos já. O Espírito Santo já está em nós. Se você é convertido em Cristo Jesus, você já tem o Espírito Santo. Então você já tem tudo que você precisa. Eu já tenho tudo que eu preciso. O que eu preciso é alinhar com o Senhor. O que eu preciso é me consagrar, me dedicar ao Senhor. Líder de célula, supervisor de célula, coordenador de célula, pastor de rede, pastores que estão aqui, membros dessa igreja, visitante, todos nós. O que nós temos que fazer? Nós precisamos de uma capacitação que vem do alto. De um óleo que vai cair sobre nós, que é o Espírito Santo de Deus. Mas em terceiro lugar, Bezalel, ele trabalhou em equipe. O chamado, ele é o que, irmãos? Compartilhado. Olha só o que diz alguns textos, que eu nem li todos esses aqui. Olha o que Deus, escolhi a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele, com Bezalel. Também dei habilidades a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Também lhe dispôs o coração para fazer o que, gente? Para ensinar os outros, tanto a ele como a Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Deixa eu falar uma coisa para você, eu aprendo aqui com Bezalel, queridos, que Deus normalmente não faz a sua obra com uma pessoa só. A gente falou isso sexta, a gente falou ontem à tarde, e estou falando hoje de novo, agora de manhã, para todos nós. Ele chamou Bezalel, a Oliabe, para treinar outros, para capacitar outros, para cooperar com outros. O tabernáculo foi uma obra coletiva, e não de um homem só. O lugar da manifestação do poder e da glória de Deus não foi construído por duas mãos, mas foi de um grupo de pessoas. E eu falei isso já sexta, falei ontem à tarde, vou falar de novo para todos nós. Se você está acompanhando aí, você está careca de ouvir isso, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você, está na próxima frase aí. Ninguém faz nada grande sozinho. Se fez sozinho, você entende essa palavra, essa frase? Ninguém faz algo grande. Não, mas isso aí eu fiz sozinho. Uma pessoa fala perto de mim um negócio, fala assim, bobão. Não é grande. Poderia ser muito maior, se ele tivesse feito o quê? Compartilhado, ensinado, ter chamado outros para participar. Em nome de Jesus, PIB, Primeira Batista, o que nós temos que fazer, a gente não vai fazer sozinho. O que essa igreja tem para fazer não é para meia dúzia de pessoas. Essa igreja é uma multidão de líderes, de discípulos, de homens e mulheres que querem cooperar juntos num propósito maior. Como eu falei na sexta-feira, independência ou morte funcionou há 200 e tantos anos atrás, quando alguém gritou, independência ou morte. Mas agora, irmão, é interdependência ou morte. O que é interdependência? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem ser. E por aí vai, né? Eu canto bem, você viu? Eu canto mal, mas canto. Interdependência, ou seja, nós precisamos uns dos outros, porque ninguém faz algo grande sozinho. Liderança excelente, não há espaço para individualismo. Cristão excelente, não. Por isso que desculpa, eu estou muito à vontade, tá, Eli, para falar aqui. Por isso que essas conversas para boi dormir, a gente ouve isso lá em Linhares, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vocês não ouvem isso não. A gente ouve muito assim, as pessoas falam, não, mas eu amo Jesus, mas eu não preciso desse negócio de igreja não. Eu busco a Deus na minha casa, busco a Deus sozinho.
Eu normalmente assim, conversa para boi dormir. Porque não quer fazer parte de um corpo, não quer ter compromisso, responsabilidade. Porque deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Não existe cristianismo solitário. Cristianismo verdadeiro é solidário. Não existe cristão sozinho, não. Eu sou cristão sozinho. Eu não preciso de igreja, precisa sim. Ou você é melhor que Jesus. Porque Jesus, ele precisou de 12 para estarem com ele ali. Porque ele tinha necessidade, não. Ele precisou porque ele sabia o que ele ia fazer, ele não ia fazer sozinho. Porque o seu ministério ia durar 3 anos e pouquinho, mas depois ele ia fazer o quê? Soprar sobre os discípulos o Espírito Santo, e eles precisavam continuar fazendo o que ele começou. Então, a não ser que você seja melhor do que Jesus, você precisa de gente sim. E eu, como brinquei ontem à tarde, vou perguntar de novo, porque tem muita gente que eu vou perguntar de novo. Levante a mão aqui, quem conhece uma pessoa difícil de se relacionar, difícil de conviver? Você conhece alguém difícil, irmão? Alguém complicado assim? Não tem que as pessoas, tem que as nhaca assim, com as tranqueiras, não tem? Aqueles negócio difícil assim, não tem? Vou perguntar de novo, quem é que conhece uma pessoa difícil? Uma pessoa difícil, uma pessoa, nossa, é difícil demais lidar com essa pessoa. Olha, só graça, é só graça. Você conhece alguém? Conhece, não conhece? Deixa eu te falar uma coisa. Provavelmente alguém levantou a mão aqui pensando em você. Porque assim como você acha alguém difícil, alguém acha você difícil. Ou você acha que você é o cara? Não, pastor. Eu sou muito fácil de lidar. Não, pastor, meu Deus. Se o mundo tivesse meia dúzia de mim, estaria melhor. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, você é difícil também. Alguém acha você difícil. Talvez a sua mulher, não sei. Seu filho, seu líder, seu pastor, seu liderado, seu chefe, seu funcionário. Você pode ter certeza que alguém me acha difícil. Mas está tudo bem, irmão. Isso não pode me levar para um lugar de individualismo. Porque unidade não é uniformidade. Unidade é no mesmo caminho, indo na mesma direção. Uniformidade é todo mundo igual. E nós não somos todo mundo igual. Nós somos diferentes. E isso nos leva nesse lugar de fazermos parte de algo grande que Deus está fazendo. Porque a visão de Deus, ela é de Deus. Mas a execução é do corpo. A visão vem do alto, mas é o corpo que executa. É o corpo que executa. Irmão, esse negócio de que não preciso da igreja, não preciso do irmão, não. Você está falando assim, irmão? Então é um braço fora do corpo. Você já viu um braço andando por aí, irmão? Se você vê, chuta que é laço, irmão. Repreende isso aí, porque é um principado do braço. Não se vê. Tem que estar conectado, tem que estar junto. Em quarto, e eu acho que é o último lugar, que eu acho que eu extrapolei meus horários aqui, irmão. Em quarto e último lugar, Bezalel trabalhou com excelência, ou seja, o chamado se expressa na fidelidade. Olha só o que está escrito no versículo 1 de Êxodo 36. Assim trabalharam Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Queridos, Bezalel fez a arca, ele fez o altar de incenso, o altar do holocausto, e ele fez um monte de coisa. Mas a Bíblia diz que ele fez tudo conforme o Senhor ordenara a Moisés, e eles fizeram com excelência. Bezalel e o seu time, a sua célula, o seu grupo, os seus irmãos, aqueles que estavam junto com ele ali, eles não estavam fazendo de qualquer jeito, eles não estavam fazendo aquilo que dava na cabeça, eles estavam fazendo porque eles tinham um comando. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, a gente não precisa inventar nada, porque nós já temos um comando. Você não precisa inventar nada, irmão. A igreja não precisa inventar nada, ela é só seguir o comando do mestre.
Jesus já falou o que nós temos que fazer: amar a Deus de todo o nosso coração e amar o próximo como nós mesmos, e ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós já sabemos o que temos que fazer, então não precisa inventar nada. Eu falei na sexta-feira que a gente chama Café Conexão, quando a gente recebe pessoas novas que querem se tornar membro da igreja. E aí eu falei, estava lá dando uma aula, lá no Café Conexão, eu falei: olha, irmãos, a nossa visão aqui da igreja, está escrito bem grande lá no nosso prédio lá: amar a Deus e conectar pessoas. Nós existimos para isso, para amar a Deus e conectar pessoas. Aí uma pessoa estava vindo de outra igreja, levantou a mão: pastor, mas a visão é só essa? Eu falei: é só isso? Eu falei: não, irmão, não é só isso, não é tudo isso. Porque segundo Jesus, em Mateus 22, todos os mandamentos, todas as leis, tudo aquilo que os profetas falaram, se resumem nisso: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, e ame o seu próximo. A gente só vai demorar a vida inteira para praticar isso. Então, irmão, vamos fazer o que já foi orientado? Vamos fazer o que já foi falado para a gente fazer? Não precisa inventar nada, porque líder excelente, o próximo slide, é aquele que obedece à visão recebida e a realiza com fidelidade. Não é só líder, é todo cristão. Estou falando, se eu tivesse tempo, eu tinha mudado aquela cristão excelente. Isso tem a ver com a vida cristã. O líder que Deus usa é aquele que faz a obra com diligência. E o que é diligência, irmão? É isso aqui, ó. É suar. Eu estou suando igual a tampa de marmita. Já viu tampa de marmita? Quando você levanta toda suada assim? Mas diligência, brincadeiras, é isso. É suar a camisa. É fazer algo bem feito. A gente não pode ser negligente, mas diligente com toda certeza. Porque diligência é fazer com excelência e com fidelidade aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E sabe, irmãos, nós não podemos esquecer nunca, para fechar aqui, que segundo Jesus, diligência e obediência é prova de amor. Então esse negócio, não, eu amo a Deus, coraçãozinho para o Senhor. Tem algumas pessoas que discordam o que eu falo, e está tudo bem. Se o Eli discordar, depois ele vai consertar. Ele conserta aí. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A minha percepção que o amor de Deus por mim não é romântico. É um amor sacrificial, intencional, diligente. Não é assim: ai, eu amo vocês. Não, o amor de Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, João 3,16. Então ninguém faz isso de: ai, que legal, meu filho vai morrer na cruz. Show. Não. Faz isso de maneira o quê? Sacrificial, intencional, com diligência. Então deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Olha só o que Jesus disse em João 14:21. Você pode ler junto comigo? A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. Então não adianta ficar fazendo coraçãozinho ou coraçãozinho de K-pop para Jesus. Fala assim: ai, eu amo você. Eu acho que é assim que fala, né? K-pop, sei lá. Coraçãozinho lá dos coreanos lá para Jesus. Não. O amor não é hollywoodiano. Não é dessas séries. Não. O amor tem a ver com obediência. E tantas vezes a gente obedece com uma lágrima descendo no rosto. Sim ou não? Tantas vezes a gente obedece com um aperto no nosso interior. Porque a obediência nem sempre é fazer aquilo que a gente quer, mas é aquilo que o nosso mestre quer. Então, líder, supervisor, coordenador, pastor, a começar em mim, todos nós, Deus nos chamou para obedecer a Ele, por mais que isso nos custe alguma coisa, por mais que isso custe o nossa, eu não queria fazer isso, mas deixa eu falar uma coisa para você. A gente não é o povo que faz o que quer, a gente é o povo que faz o que o nosso Senhor quer. A geração que a gente faz parte, já estou encerrando aqui, é a geração que faça o que o seu coração está mandando, faça o que te faz feliz.
Irmão, isso é um perigo, hein? Quando alguém chega para mim e fala assim, e de vez em quando acontece lá, acho que não acontece aqui, mas acontece lá. Pastor, eu tô querendo tomar essa decisão porque eu estou sentindo no meu coração de fazer isso. Eu normalmente falo assim, irmão, olha só, essa pode ser uma impressão espiritual, sem dúvida, pode ser uma maneira que você está falando, mas deixa eu falar uma coisa, você está discernindo mesmo espiritualmente? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Às vezes a gente sente algo e a gente tem que fazer o que é o contrário do que você está sentindo, tá? Por isso que nós precisamos discernir em Deus aquilo que nós estamos sentindo. Então esse negócio de que, não, o importante é ser feliz. Não. O importante é obedecer Jesus. Não, o importante é você fazer o que você está querendo. Não, irmão, nós não somos o povo que faz o que quer. A gente é o povo que faz o que o seu mestre manda. O que o seu Senhor quer. E tantas vezes a gente vai ter que ir para o sacrifício mesmo. Aquele que quer vir após mim, esteja pronto para morrer. Todos os domingos, como eu vou morrer. É assim que está escrito lá, gente? Aquele que quer vir após mim, esteja pronto para morrer. Todos os dias. Pega a sua cruz e siga-me. Follow me. Siga-me. Siga-me. Então seguir Jesus, irmão, tantas vezes. É abrir mão da nossa vontade, do nosso querer. Pastor, então é muito chato ser cristão, né? Não, é maravilhoso. O chato é andar por aí sem um destino, sem uma missão, sem um propósito de vida, e depositando em coisas e pessoas aquilo que a gente deveria depositar em Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar e o resumo está na tela aí, ó, se você quiser tirar uma foto. Vamos ler juntos aqui, irmãos, e substituir servos ou líderes por cristãos. Cristãos excelentes têm que fazer o quê, irmão? Lembrar que o seu chamado é pessoal. Deus chamou Bezalel por nome e chama você também. A capacitação espiritual, ou seja, Bezalel e você, eu, todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos cooperar uns com os outros. Bezalel não trabalhou sozinho, porque ninguém faz nada grande sozinho. E nós precisamos ser fiéis e excelentes, assim como Bezalel, obedecer o que o Senhor ordenou. Eu queria que você fechasse os seus olhos e queria orar nesse momento, sabe, querido? E essa oração tem a ver comigo, porque o ouvido que ouve primeiro essa palavra é o meu, é o que está mais perto da minha boca. Essa palavra tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com todos que estão aqui. Essa palavra não tem a ver com alguns, não, porque todos somos fracos, todos somos falhos. Tudo que Deus fez na vida de homens e mulheres que mais tarde estão lá em Hebreus 11 e fazem parte da galeria dos heróis da fé, eles se sentiram incapazes, eles questionaram o chamado, eles questionaram a vida deles mesmo. Irmão, não tem problema você questionar o seu ministério. Não tem problema você questionar, sabe, as orientações de Jesus. Não tem problema você questionar a condução da liderança. Talvez Bezalel até questionou, não sei. Moisés, quando Moisés foi falar com ele o que ele tinha que fazer. Porque Deus não falou com Bezalel, Deus falou com Moisés. E Moisés levou a palavra para Bezalel. Então talvez você tenha até questionado o que o Moisés e os líderes dessa igreja têm recebido de Deus. Eu não sei, de verdade. Mas deixa eu falar, irmão, questionar não nos dá o direito de rebeliar, sabe? De falar, eu também não vou fazer isso, eu também não quero. Belém, nunca mais estou de bem, também não gosto. Irmão, vamos parar de pirraça. Vamos parar de ser dodói demais. Desculpa, estou sendo muito sincero, porque eu estou muito à vontade, é assim que eu faço lá na igreja, papo reto, irmão. Vamos parar de ser dodói, sabe? Não, é muito difícil. Lidar com o irmão é muito difícil. A igreja é muito difícil. Claro que é. Ela é difícil, sabe por quê? Você está nela. É hospital, irmão, não estou muito doente aqui no processo de melhoria. Isso só vai durar até Jesus voltar ou até você morrer, o que acontecer primeiro.
Porque o dia que você achar que você é bom demais, a gente faz a oração da promoção. Leva ele, Jesus. Leva ele, Senhor. Sabe, querido, queria que você se colocasse diante do Senhor agora, apresentasse o seu coração, a sua vida, e falasse assim: Senhor, como Bezalel, eu quero receber os teus comandos. Eu quero ser cheio do teu Santo Espírito. Como Bezalel, eu quero trabalhar em equipe, Senhor. Porque eu estou aprendendo hoje que cristianismo não é solitário, é solidário. Ah, Senhor, eu quero fazer com dedicação, com obediência e com diligência o que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. Sabe, querido, se você tem enfrentado alguma crise no seu ministério, na sua vida cristã, fala com o Senhor: Senhor, eu estou em crise. Senhor, eu estou com dúvida, eu estou com questionamento. Pode falar com Deus, não tem problema, irmão. Não, irmão. Mas você precisa sair daqui, e eu também, entendendo que o poder do Senhor não se aperfeiçoa na sua performance, mas na sua fraqueza. O que mede você não é a sua performance, é quão dependente você é do Senhor, quão dependente que eu sou do Senhor. E confiar nele, depender dele, depositar diante dele, sabe, a minha esperança, a sua esperança. Senhor, o teu povo está aqui, a começar em mim, Deus. Nós queremos nos apresentar diante do Senhor. E tantas vezes, ó Deus, nós reconhecemos que somos falhos e pecamos, tropeçamos, erramos, ó Deus. Desagradamos o Senhor, somos infiéis tantas vezes, Senhor. Mas Deus, obrigado, porque a tua graça, ela é maior que a nossa queda. Obrigado, Senhor Deus, porque assim como Paulo, eu posso ouvir do Senhor nessa manhã: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você é fraco que você é forte. Obrigado, Deus, porque mesmo quando eu não acredito em mim mesmo, o Senhor acredita. Mesmo quando eu não acredito naquilo que eu sou capaz de fazer, o Senhor acredita, por causa do teu Santo Espírito, Senhor. Se tem algum líder, se tem algum cristão, se tem algum discípulo nessa manhã, Deus, que tem andado desanimado, frustrado, abatido, ó Deus, preocupado, talvez infeliz, talvez, ó Deus, naquele dia mal, talvez down, talvez, como eu falei, ó Deus, pensando em sumir. Eu não sei, Deus, o Senhor conhece cada coração aqui, porque o Senhor não olha só a multidão, mas o Senhor olha o coração. Eu não sei, Deus, mas talvez tenha alguém que está pensando em desistir de um sonho, de um projeto, de um casamento, de um filho. Talvez pensando em desistir de uma liderança, de um ministério. Eu não sei, Deus, mas o Senhor sabe. E eu quero dizer nessa manhã, em nome de Jesus, a começar em mim, que o teu Santo Espírito, Senhor, nessa manhã, venha gerar no nosso coração certeza e confiança no Senhor, naquilo que o Senhor nos chamou. Que a gente não olhe para os problemas, que a gente não olhe para as dificuldades, para as lutas, para as batalhas, ó Deus, como justificativa de desistir, mas que nós possamos olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Que nós possamos olhar para Ti, Jesus, para Ti. Ainda de olhos fechados, irmãos, eu quero também perguntar, porque talvez tenha alguém aqui que entrou nesse auditório e ainda não tem convicção da sua salvação em Cristo Jesus. Eu não sei, mas talvez entrou alguém nesse auditório que não conhece quem é e por que está aqui. Como eu falei agora há pouco, sua identidade e o seu destino. Talvez tenha alguém nesse auditório, um convidado, alguém que frequenta essa igreja já há um tempo, mas não tem convicção de quem é. Quem eu sou? Não sei. Por que eu estou aqui? Eu não sei. Você pode sair daqui nessa manhã com essa certeza, tendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então eu quero orar por pessoas que estão nesse auditório, que querem entregar a sua vida para Jesus. Se você quer entregar a sua vida para Jesus e sair daqui com uma certeza, quem você é e por que você está aqui, a sua identidade e o seu destino,
Eu vou pedir isso você, só uma atitude. Levante uma das suas mãos que eu quero orar com você. Amém, posso te ver aqui. Mais alguém nessa manhã? Amém, posso te ver aqui, estou te vendo aqui também. Estou te vendo lá. Mais alguém nessa manhã está falando assim: pastor, eu preciso realmente encontrar com a minha identidade, com o meu destino. Mais alguém? Estou te vendo aí também. Eu posso pedir um favor para vocês? Eu queria tanto dar um abraço em vocês. Vocês podem vir aqui na frente? Eu quero dar um abraço em vocês. Eu quero orar junto com vocês. Quero orar com vocês. Fica um pouquinho aqui na frente. Bom, melhor decisão. Jesus vai te revelar quem você é e por que você está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Melhor decisão da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Cristo você vai descobrir quem você é e por que você está aqui. Glória a Deus. Te abençoe. Te abençoe. Igreja, você pode estender uma das suas mãos aqui na direção desses irmãos. Senhor, obrigado por essa manhã de salvação. Nós somos gratos, ó Deus, porque tem pessoas aqui nessa manhã que querem descobrir a sua identidade e o seu destino. E não é uma religião que vai dar para elas isso. Não é uma carteirinha de crente, não é, ó Deus, um líder religioso, não é, ó Deus, uma roupa, um sobrenome, um saldo bancário, porque tem tantas pessoas que têm tudo isso, mas tem um buraco na alma. E nós sabemos, Jesus, que pela Tua graça o Senhor já nos alcançou, que só em Cristo nós descobrimos quem somos e por que estamos aqui. Escreve o nome desses irmãos no livro da vida, Senhor. E que a partir de hoje o Teu Santo Espírito que já está habitando neles, porque a Tua palavra diz isso, que o Teu Santo Espírito neles possa revelar para eles quem eles são. Uma convicção e a certeza de uma identidade que é a maior e a melhor de todas. Eu sou filho de Deus. A minha identidade é essa. Minha identidade não é o meu diploma, minha identidade não são os meus investimentos, minha identidade não é um carrão bonito que eu tenho, a minha identidade não é a casa, a minha identidade não é o sobrenome, a minha identidade não é a minha profissão, porque se tirar tudo isso eu continuo sendo filho de Deus. A minha identidade é ser filho de Deus. Revela para eles também, ó Deus, o destino deles, como o Senhor fez Davi, e ele disse lá no Salmo 139, quando eu estava na barriga da minha mãe, o Senhor já conhecia todos os meus dias. Que o Senhor também revele para eles, porque um dia o Senhor gerou eles na barriga da mãe deles, e o Senhor liberou uma palavra sobre eles, soprou um sopro de vida, um fôlego de vida, e o Senhor tem um destino, algo poderoso para fazer na vida deles. Nós os abençoamos, nós entregamos eles ao Senhor, e eles vão sair daqui nessa manhã com isso claro e com uma certeza: em Cristo Jesus eu sou salvo. Em Cristo Jesus, eu sou filho. Em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Melhor decisão de todas. Esses irmãos que estão ao lado de vocês são os novos irmãos de vocês e que vão ajudar vocês nessa caminhada em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja. Obrigado, pastorzão, pela oportunidade.